Meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos juntos em mais um sábado para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Dizer, mais uma vez, que é um grande prazer, uma grande satisfação estarmos juntos. E neste momento, gostaria de pedir a você, onde você está, para fechar os seus olhos e buscarmos a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de neste momento estarmos juntos com meu amigo, com minha amiga, que através do seu equipamento eletrônico nos acompanha em mais uma recapitulação da Escola Sabatina. Abençoe a vida dele, a família dele, o trabalho dele. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, nós teremos a oportunidade de recapitular a lição de número 4 da Escola Sabatina. O título da lição, desse estudo, que é maravilhoso, é O Caminho Difícil. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. E nessa vida nós precisamos aprender a confiar em Deus e no caminho que Ele determinou para que nós andássemos. E para nós iniciarmos, eu gostaria de chamar você para lermos o texto para memorizar que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, no versículo 17, que nos diz: Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Que coisa interessante, né? O que esse texto nos diz aqui, essa revelação que foi feita pelo profeta Isaías. Portanto, vamos pontuar algumas questões que são importantes para que nós possamos iniciar a nossa recapitulação. Acais, como nós sabemos, ele rejeitou a ajuda de Deus para se livrar dos povos inimigos. E nesse contexto, o povo de Israel sofreu as consequências da má decisão do seu rei. E nós sabemos que quando nós não sabemos decidir ou quando nós decidimos errado, as consequências são duras na nossa vida. E não foi diferente com o povo de Deus no passado. O que eles não queriam aprender de maneira fácil, eles tinham que aprender agora da maneira mais difícil. Há caminhos que ao homem muitas vezes parece direito, o final é de morte, porque às vezes aquilo que é mais fácil a gente decidir, a gente escolhe o caminho mais difícil. Portanto, baseado nessa experiência lamentável do rei Acais, da qual nós continuamos a estudar nesta semana, nós gostaríamos de pontuar 3 aspectos importantes a serem estudados na lição desta semana. Os inimigos estão chegando, é o primeiro tópico. O segundo, a nação amiga vem para ajudar. E terceiro tópico, confie no santo Deus de Israel. E neste momento nós vamos ao tópico de número 1 da lição da Escola Sabatina, que tem como título da lição 4, a profecia cumprida, não é? Que exatamente está aí no capítulo 7 do livro do profeta Isaías até o versículo 16. Vamos ler esses versículos porque vão nos ajudar a entender esse tópico. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz o filho, e chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. É interessante aqui esse texto porque ele nos traz uma reflexão. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar o ano 334 a.C. A palavra de Deus predisse que antes da criança nascer e falar claramente, e antes que ela tivesse a capacidade de distinguir entre o bem e entre o mal, os reinos de Israel e da Síria não existiriam mais. Ou seja, antes do filho do profeta Isaías pudesse consolidar a sua idade de falar e de andar, o reino de Israel seria destruído. Outra questão que é importante, 2 anos depois, em 732, porque os anos antes de Cristo eles são decrescentes, quando o filho de Isaías tinha pouco mais de 1 ano de idade e balbuciava as primeiras palavras, a Síria foi conquistada e absorvida pelo Império Assírio, do qual Acais tinha feito uma aliança para destruir tanto o reino de Israel, o reinado do norte, que tinha se corrompido, como a Síria, que estavam como inimigos de Deus. Ou seja, Acais, que não tinha força para conquistá-lo, fez uma aliança com Tiglat-Pileser III, e essa aliança levou à conquista desses reinos, conforme a profecia do profeta Isaías. E 12 anos depois, no ano 722, quando a criança tinha capacidade já de escolha, o reino de Israel foi completamente arrasado por Salmanasar V e seu povo deportado para a Mesopotâmia e para a Média. E aí foi destronado por completo e, lamentavelmente, o reino de Israel. As 10 tribos de Israel
considerado Israel do Norte, eles foram banidos, eles foram totalmente destruídos. Lamentável, porque Deus quis resgatar, manter o seu povo junto, mas o seu povo se envolveu em idolatria, se afastou dos caminhos de Deus. E eu convido a você para entregar a sua vida a Deus, confiar em Deus, deixar as idolatrias, deixar as coisas do mundo e seguir o caminho de Deus. Vamos agora à primeira pergunta para recapitularmos esse tópico. Qual seria um dos aspectos referentes à profecia de Isaías 7, 14 até o 16? Assinale a alternativa correta. Letra A. A palavra de Deus predisse que antes da criança pudesse falar e antes que ela tivesse maturidade, os reinos de Israel e da Síria não existiriam mais. Letra B. A palavra de Deus predisse que quando a criança estivesse adulto e tivesse maturidade, os reinos de Israel e da Síria não existiriam mais. Qual a alternativa correta? Parou? Pensou? Exatamente a letra A. Vamos agora ao segundo tópico da lição, consequências previstas, que está ali no capítulo 7, agora no versículo 17, que gostaríamos de destacar neste momento. Porém o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Que coisa triste, que coisa lamentável. A mensagem de Deus era que ele destruiria os reinos de Israel e da Síria, sem a necessidade de Acais fazer nada a respeito. Ora, o reinado da Síria e o reinado de Israel seriam destruídos independente da decisão de Acais fazer uma aliança com a Síria ou não. Então, portanto, Deus não precisa do ser humano para executar a sua obra, mas Deus pode usar o ser humano e pode precisar o ser humano se a decisão for de Deus. E, portanto, no entanto, Acais não só desobedeceu aliando-se com a Síria, como adorou os deuses da Síria, acreditando que eles seriam mais poderosos do que o Deus de Acais. Veja a contradição. Acais faz uma aliança com a Síria e adora os reis da Síria, um rei totalmente idólatra. E o que é que acontece com essa posição dúbia do rei Acais? Por essa razão, Deus enviou contra Judá, o Egito e a Síria, a mosca e a abelha, como diz no verso 18, usando a Síria como uma faca alugada para devastar o reino de Judá. Então a Síria foi um instrumento nas mãos de Deus para devastar o reino de Judá. Não devastou na totalidade, porque ali sairia o remanescente. O reinado do norte já estava destruído, como nós estudamos há pouco, mas agora o reinado de Judá também, pela falta de capacidade de adoração do rei Acais, e o povo na sua maioria estava em idolatria, também foi aniquilado quase que na totalidade. Apenas um remanescente que sobrou exatamente para servir no futuro, para ser a posteridade de Deus, do povo de Deus. Portanto, essas são as consequências que existem quando as pessoas, nos momentos mais difíceis da sua vida, elas não confiam em Deus, elas aprendem a confiar nos homens. Acais acreditou no rei da Síria e deixou de acreditar no Deus verdadeiro. E por isso veio as consequências sobre ele. E eu e você precisamos confiar em Deus e não precisamos de nada nem de ninguém desse mundo para que Deus possa operar o milagre, para que Deus nos dê aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos. Vamos agora à segunda pergunta. Em decorrência da idolatria e outros pecados de Acais, quem Deus usou para devastar o reino de Judá? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus enviou contra Judá a Síria. Letra B. Deus enviou uma nuvem de gafanhotos. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Muito bem. Deus enviou, contra Judá a Síria, que Acais tinha feito aliança, mas, portanto, depois de destruir a Síria e depois de destruir ao reinado de Israel, o reinado do norte, ele se voltou contra Judá e destruiu praticamente toda Judá. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, o significado de um nome. Seu nome tem um significado, o meu nome tem um significado, mas nos tempos bíblicos, o nome não só tinha um significado, como ele tinha uma relevância. Ninguém colocava o nome de forma aleatória. E hoje, muitas vezes, a gente coloca o nome de uma pessoa de forma aleatória.
E, portanto, para nos ajudar a compreender isso, essa questão, vamos a Isaías capítulo 8, versículo 8. E passará a Judá, e nudando, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. Meus queridos, o que nos traz aqui? Deus pediu ao profeta Isaías que escrevesse o nome do seu filho diante das testemunhas, mesmo antes de ser concebido. Como o seu outro filho, Seá-Jazube, esta criança que agora iria nascer seria um sinal, pois o seu nome é Maé Salal Resbá, que significa apressando-se ao despojo, apressou-se à pressa. Veja que coisa interessante, não é? 2 filhos, 2 significados. O primeiro, nós estudamos semana passada, era um anúncio para Acais, e ele não entendeu, ele não compreendeu e ele não se converteu. Foi o aviso, aí através do segundo filho do profeta Isaías, da rápida conquista da Assíria sobre os territórios da Síria e de Israel. No entanto, Tiglat-Pileser III não parou por aí, mas como uma torrente de água impetuosa, também veio e varreu o território de Judá. Ora, Acais tinha feito uma aliança com ele, pago para que ele fizesse uma aliança para destruir os seus inimigos, que era o reino do norte e o reino da Síria, mas agora Tiglat-Pileser III, ele veio, né, de forma forte, de forma rápida, arrasando também o território de Judá. Isso acontece exatamente quando nós nos colocamos no território inimigo. E muitas vezes nós estamos fazendo aliança com coisas do mundo que não agradam a Deus, que nos desviam do caminho de Deus e que poderá nos levar à destruição, como foi o caso de Judá e do rei Acais ao fazer a aliança com a Síria. Portanto, Deus, em sua misericórdia, só permitiu que o ataque chegasse à garganta, sem arrasar completamente Judá. O remanescente foi salvo, apenas uma pequena parte foi salva. O restante de Judá foi exterminado e destruído. Meus queridos, aprendamos a confiar em Deus e que nós venhamos a nos desfazer de determinadas alianças com coisas que existem nesse mundo. Vamos agora à terceira pergunta. O nome do menino tinha a ver com uma rápida conquista. Qual seria o reino conquistado e qual seria o reino? Vamos agora à pergunta número 3. O nome do menino tinha a ver com uma rápida conquista. Qual seria o reino conquistador e qual seria o reino conquistado? Assinale a alternativa correta. Letra A. Israel conquistaria a Síria. Letra B. A Síria conquistaria Damasco e Samaria. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. A Síria conquistou Damasco, conquistou Samaria, destronou o reinado de Israel, destronou o reinado da Síria e, como nós já sabemos, depois se voltou-se contra Judá. Vamos ao quarto tópico agora. Nada temer quando tememos a Deus. E nesse contexto, Isaías capítulo 8, versículo 13 diz: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. O que é que a Bíblia está nos chamando para temer a Deus? E o que isso significa? O profeta Isaías aqui foi advertido a não fazer o que a maioria das pessoas faz. Nem ter medo do que a maioria tem medo, nem temer o que a maioria teme. O que é que as pessoas têm medo? Do que é que as pessoas têm medo hoje? É exatamente do que não deveria ter, né? Mas Deus está nos chamando para que nós possamos temer a Ele. O temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. E ele reforça aqui no livro do profeta Isaías o que significa temer a Deus. O temor de Deus significa a quem devemos santificar, obedecer. Temer a Deus significa respeitar, significa amar, respeitar por amor, não por pavor. Até mesmo ter medo dele, ter medo significa ter amor a Deus, mas temer os juízos dele sobre nós, mas respeitá-lo, amá-lo e obedecê-lo, porque o verdadeiro temor de Deus significa que você o reconhece como o Senhor e o Deus supremo do universo. É como se ele estivesse a seu lado. Ninguém mais pode tocar
a mim e a você, se é a permissão de Deus, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, e a Bíblia diz que Ele nos tem gravado na palma das suas mãos. Se Ele está com você, porque você se rebelou contra Ele, você e eu, nós deveríamos ter medo, respeitar e amar a Deus. Portanto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos à quarta pergunta. Qual o significado de temer a Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. O verdadeiro temor de Deus significa que você o reconhece como o poder supremo do universo. Letra B. Significa ficar com medo de Deus e se esconder dele por causa do pecado. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. O verdadeiro temor de Deus significa que você o reconhece como o poder supremo do universo. Você o reconhece, o ama e o respeita. E reconhece como Deus. Letra A. Vamos agora ao quinto tópico da lição. A escuridão dos ingratos mortos-vivos. Isaías, no capítulo 8, no versículo 19, nos diz o seguinte, o texto sagrado. Vem comigo na leitura. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chileiam e murmuram, porventura não consultará povo seu Deus, a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Veja que coisa interessante. O que representava e o que significava a religião de Acais. Era uma religião baseada na idolatria, na adivinhação e na adoração aos mortos. Porque desde o passado existia a cultura de conversar com os mortos, de reverenciar os mortos. E na Bíblia nos diz que os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma, a sua memória já existe ao esquecimento. Eles estão aguardando no pó da terra a ressurreição dos justos. Se porventura eu e você viermos a morrer, e se você tem, certamente todos nós temos alguém querido, alguém amado que já morreu, tenha certeza de que ele está aguardando no pó da terra o dia que Jesus Cristo voltar com poder e grande glória para ressuscitar dos mortos. E, portanto, o rei idólatra Acais, tudo o que ele fez foi de forma aberta contra a lei de Deus, né? E se o indivíduo for de encontro à lei e o testemunho, jamais ele vai ver a Deus, vai ver a sua glória. E, portanto, nós somos chamados a obedecer a Deus. Esse tipo de crença que estamos apresentando do rei Acais e de parte do povo de Judá, ela não está morta hoje. Embora não se distingue hoje adorar ídolos abertamente, o espiritualismo, a bruxaria moderna, a nova era tem permeado nossa cultura, a crença das pessoas sobre os mortos que se comunicam com os vivos e decidem sobre o seu futuro. E isso nós somos chamados por Deus para que nós possamos ter a compreensão exata daqueles entes queridos nossos que já morreram. E, portanto, que nós não incorramos nos mesmos erros do povo de Deus no passado. Nós não podemos incorrer hoje nos mesmos erros. Então, eu chamo a você para adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, encher a nossa vida, o nosso coração de esperança na manhã da ressurreição. Vamos agora à quinta e última pergunta. Em que estava baseada a religião de Acais de Judá? Assinale a alternativa correta. Letra A. Era baseada na obediência a Deus e adoração ao único Deus verdadeiro. Letra B. Era baseada na idolatria, adivinhação, adoração dos mortos. Tudo isso era abertamente contrário à lei e o testemunho ordenado por Deus. Qual a alternativa correta? Parou, pensou? Exatamente a letra B. A religião de Acais de Judá era baseada na idolatria, adivinhação, adoração dos mortos, uma tragédia, tudo contrário à lei de Deus. Parabéns, né, pela resposta. Meus queridos, foi uma grande alegria, um grande prazer estarmos juntos. Vimos a experiência do rei Acais, vimos a tragédia para o reinado do norte, para o reinado do sul. O reinado de Judá foi praticamente banido como reinado do norte de Israel. Mas Deus deixou um remanescente. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem nesse mundo pessoas como eu e como você,
Eu acredito que você também entregou a sua vida a Deus, que deseja ser um espelho para esse mundo, deixando a idolatria de lado, deixando a associação com as coisas ruins desse mundo, com as coisas que não trazem luz, com as coisas que representam pecado. Portanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Que Deus continue nos abençoando para que nós possamos temer ao nome do Deus verdadeiro, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Abençoe a pessoa que nos acompanhou neste momento, a sua vida, o seu trabalho, a sua história e a sua saúde. Em nome de Jesus. Amém.